Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceta. Gente, nós vamos dar continuidade às nossas respostas aqui. Essas perguntas, elas são tiradas da nossa comunidade. E como que a gente escolhe essas perguntas? Geralmente, essa pergunta, dentro do mês, nós pegamos as perguntas que teve mais pertinências, teve mais procura e tentamos responder aqui de uma forma mais resumida. É lógico, lá na comunidade tem uma resposta mais detalhada, às vezes a gente até auxilia como fazer esse requerimento na via administrativa, tá bom? O que nós temos para hoje aí, gente? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Uai. Professor, como provar vínculo além do registro em CTPS? Exemplo, registro de 1986. Pedi a ficha do empregado na empresa, mas vejam só, perderam os registros antigos e não teriam como fazer qualquer declaração. A Caixa Econômica está demorando para fornecer extrato. Alguma sugestão para comprovação de vínculo que não consta em CTPS? Tá, primeiro, qual que é o principal documento? A gente fala, ó, vamos falar o seguinte, lembrando que esse é um vínculo antes da CTPS digital. Então, antes da CTPS digital, principal documento, né, para comprovar vínculo no INSS e CTPS, tá? Outra coisa, tem uma ordem que o INSS utiliza para comprovação de vínculo. Primeiro vem a CTPS, depois extrato nítido de conta vinculada, rescisão contratual, também tem. Engraçado, tem muita gente que tem rescisão contratual, que no escritório tem bastante rescisão contratual. Recebimento do FGTS. Seguro-desemprego nessa época tinha já? Será? Eu não lembro. Tem, seguro-desemprego, recebimento de seguro-desemprego, né? Lá o recebimentozinho de seguro-desemprego. Isso. Né? A RAIS o INSS não aceita. Interessante é o seguinte, tá? O INSS não aceita como prova. Serve de início de prova material. Por quê? Porque pode ser que esse indício de prova material, tá? Para você fazer uma justificação administrativa. E legal que se você tiver algum documento para fazer uma justificação administrativa, como a empresa está ativa, o primeiro procedimento que o INSS tem que fazer é uma pesquisa junto da empresa. Às vezes eles não querem fornecer, faça uma pesquisa na empresa, o INSS fazendo uma pesquisa na empresa, daí é diferente. É um órgão público fazendo uma pesquisa, pode ser que eles encontrem outras coisas lá. Já aconteceu na agência que eu trabalho, achar outros tipos de informação. Vincular esse período também a algum registro, exemplo, o segurado ele foi réu, né, de um processo lá que falava que ele trabalhava em tal empresa. Como é contemporâneo, isso abre também a possibilidade de justificação administrativas. É legal. Contra-cheque, olerite. Pessoas às vezes têm um olerite perdido lá, que isso também serve de indício de prova material. Lembrando sempre, indício de prova material, quando você vai processar uma justificação administrativa, você vai ter que informar a empresa que você trabalhou, para o INSS, você vai ter que informar o cargo que você ocupava na empresa, né? O vínculo que você tinha, que era um vínculo de empregado, e elencar 2 testemunhas. Agora mudou, né? Antigamente era 3, agora é 2 testemunhas. E todos os documentos contemporâneos, né? Contemporâneos. Na verdade, assim, se você não tem como provar inteiro o período, mas se você tem um indício de prova material, aí é de ser comprovado junto ao INSS. Justificação administrativa é interessante? Muito interessante, tá? Eu fiz muita justificação administrativa como servidor do INSS e a gente concedeu muito benefício por meio de justificação administrativa. Legal. Então, assim, na verdade, você tem que levantar um conjunto probatório para você tentar fazer uma justificação administrativa. Seria o último recurso, mas se tiver algum indício para o material, seria bem eficaz. Então, o recado que nós podemos passar para nosso colega aqui é que não está perdido o processo dele. Tem muitos recursos que ele pode utilizar para comprovar o vínculo de emprego, né? Sim, inclusive a RAIS. Juntar a RAIS para tentar fazer uma início de prova material. Tá? Perfeito. Ó, e lembrando só um detalhe. Vínculo de empregado, ele começa a migrar para o CNIS a partir de 74, tá? Antes disso não tem vínculo de empregado. E de contribuinte individual, né? Empregado doméstico, a partir de janeiro de 85. Antes disso é só em microficha, tá? Só para deixar uma dica aí. E ó, não existe microficha para empregado, viu? Já perguntaram para mim como pegar a microficha de empregado. Não, a microficha é só para empregado doméstico, contribuinte de dobro, né? E o autônomo, que parada autônomo, que era na época era o autônomo. Tá bom?
Perfeito. Tem mais uma aí? Tem. Uma aqui que é interessante. Bom dia, professor. Tenho uma dúvida. Minha cliente foi empregada por quase 10 anos com valores próximos ao teto. Foi despedida e começou a contribuir sobre 11% do salário mínimo por 5 anos. Ela já tem 180 contribuições de carência, 61 anos e meio de idade e, pelos cálculos que fiz, a RMI em torno de R$ 3.000. Minha dúvida é, se ela precisará complementar as contribuições para 20% para receber essa RMI? Ou seja, o período que ela contribuiu na alíquota reduzida dá direito ao benefício maior que o salário mínimo? Desde já agradeço. Tá. Nossa, é muito engraçado. Ó, primeiro, ela tá falando do plano simplificado. O que é o plano simplificado? É a possibilidade que o segurado tem de recolher na alíquota reduzida, que a alíquota normal é 20%, tá? Recolhe sobre 11%, só que ele abre mão de se aposentar por tempo de contribuição. E detalhe, essa alíquota de 11%, ela só pode recolher no valor de um salário mínimo. Qual que é a dúvida do pessoal? Vou pedir uma aposentadoria por idade e só vai entrar no cálculo o valor da alíquota reduzida? Não. A alíquota reduzida vai cair no valor de R$1, no PBC, de um salário mínimo, tá? Então, exemplo, antes disso você recolher como teto e agora você tem salário mínimo, o salário mínimo vai cair no valor de contribuição. Essa é a dúvida. Precisa complementar? Não. Se você for pedir um benefício de aposentadoria por idade, você não precisa complementar. Tá? Inclusive, ela já achou a RMI. Ela está falando que a RMI é de R$3.000. Por que de R$3.000? Porque foi contabilizado tantas as outras contribuições acima como essas. Tá? As pessoas entendem que quando ela recolhe, por exemplo, recolhi por 3 anos como MEI, quando eu pedir um benefício, eu vou receber salário mínimo. Não. O salário vai ser baseado conforme a tua vida contributiva. Tá? Lembrando que o 11%, quando entrar no PBC, lá no período básico de cálculo, ele vai entrar como salário mínimo. Tá? Então as pessoas têm essa confusão. Várias, né? Cauãzinho, viu? Essa pergunta é engraçado que dentro dessa pergunta teve acho que umas 3 perguntas nesse tipo. Perguntando como que entra isso. Porque é uma situação que está acontecendo muito com o povo, né? O povo brasileiro, no caso de desemprego, tinha uma renda alta, agora está com uma renda baixa, ele vai se adequando ao seu recolhimento conforme vai recebendo agora, né? Por isso que é uma coisa bem recorrente esse tipo de pergunta, né? Antes era interessante na emenda constitucional 103. Por quê? Porque antes você poderia desconsiderar 20% das melhores contribuições. Agora não, 100%. Então daí você conseguia fazer isso. Ó, eu tô aqui desempregado, eu recolho 4, 5 meses aí como salário mínimo e quando eu voltar a trabalhar eu vou recolher mais. Então assim, hoje você não consegue trabalhar. A média, então você tem que fazer um bom cálculo, porque a média, é isso mesmo, porque a média é muito diferente, pega tudo, 100%. Ó, eu tenho um caso prático de um planejamento que eu fiz, eu mostrei para eles. Segurado contribuiu, considerando até agosto desse ano, vai se aposentar em 2027. Se ela parar de recolher esse ano, isso aqui é muito interessante. Isso aí se ela parar de recolher esse ano, falar assim, ó, vou fazer um recolhimento uma vez por ano para manter minha qualidade de segurado. Tá, olha que loucura. Ela vai receber X. Se ela fizer recolhimentos de 2 salários mínimos até 2025... 25. Acho que é junho de 2025, 2025, né? Se eu falar para vocês, não acreditam. Vai receber menor? Vai menor. Pouca coisinha, menor. Para surtir efeito no benefício dela, ela tem que recolher acima de 3 salários mínimos. Então, assim, não é recolher, é saber o que você tem que recolher, porque não vai surtir efeito financeiro futuro. Sim. Tá? Então é legal, assim, e hoje é legal trabalhar com isso. A emenda constitucional, ela te possibilitou você fazer outros tipos de serviço, além dos benefícios do INSS. Eu acho interessante. Que é o Consultivo, o tão falado planejamento previdenciário. E fora, incluído o planejamento, né, que é a prática do consultivo no escritório, né? O que eu acho ruim que ficou o INSS digital, vou falar para vocês assim, que eu acho ruim. Hoje é difícil, tá sendo assim, o número de processos, de requerimentos de acerto de vínculo indefinido é muito alto. O que eu percebo? Eu percebo que tem muito servidor que desconhece a própria normativa, tá? Tem documentação assim, às vezes você preenche a RAC perfeitamente, você vai lá, põe até o CNPJ,
certinho como tem que ser feito para orientar o servidor. Ele defere. E ele indefere falando que a documentação apresentada não é válida. Você apresentou a carteira e trabalha com as anotações, tudo. Então eu vejo assim que é um pouco de desconhecimento do próprio normativo. Tá. Sim. Mas a tendência é melhorar, né? Melhorar? Esperamos, né? Ô, pessoal, se esse conteúdo foi útil a vocês, dá um like aqui, ó, e inscreva no nosso canal. Tem mais conteúdo para vocês assistirem aí, tá bom? Até o próximo Prevcast.